O Planalto de Gizé é um dos lugares mais misteriosos da história, ainda guardando segredos enterrados há milênios. Número 1. Descoberta no Cemitério Oeste. Embora as pirâmides sejam o foco da maioria dos estudos, foi o Cemitério Oeste, também chamado de Gizé Westfield, que chamou atenção recentemente. Um estudo geofísico feito por arqueólogos do Japão e do Egito revelou anomalias enterradas sob a areia, incluindo uma enigmática estrutura em formato de L. O local já era conhecido por abrigar as tumbas da realeza e de altos oficiais do Egito Antigo. Número 2. As mastabas e seus segredos. As mastabas, túmulos retangulares de teto plano com câmaras escondidas no subsolo, são lembranças duradouras do poder da elite que servia aos faraós. Mesmo após séculos de exploração, nunca se revelou totalmente o que está debaixo desse vasto cemitério. Número 3. O silêncio dos egiptólogos. Muitos especialistas já foram criticados por se recusarem a escavar certas áreas ou por rejeitarem teorias que desafiam a narrativa oficial. O receio de perder reputação e espaço na academia pesa bastante, já que o consenso é mais valorizado do que novas ideias. Assim, hipóteses sobre cronologias diferentes, métodos de construção alternativos ou até origens culturais diversas são evitadas. Número 4. Controle de acesso e descobertas ocultas. Outro ponto é o forte controle sobre quem pode pesquisar em sítios arqueológicos. Além disso, alguns achados que poderiam sugerir civilizações perdidas, tecnologias avançadas ou conexões culturais inesperadas acabam sendo minimizados ou até descartados em silêncio, em vez de gerar debates. Número 5. Tecnologias de ponta na investigação. Entre 2021 e 2023, equipes usaram radar de penetração no solo e tomografia de resistividade elétrica para mapear melhor as estruturas subterrâneas do cemitério. O resultado foi surpreendente até para especialistas. Sob a areia, a cerca de 2 metros de profundidade, surgiu uma estrutura em formato de L, com aproximadamente 10 por 15 metros. Número 6. A estranheza da estrutura. O que mais impressiona não é apenas o tamanho, mas o formato geométrico definido. Formações naturais dificilmente apresentam ângulos tão precisos, o que sugere que se trata de algo artificial, feito com intenção e possivelmente ligado a um complexo subterrâneo maior. Número 7. A anomalia ainda mais profunda. Além da estrutura em L, os escaneamentos identificaram outra anomalia ainda maior, uma formação de 10 por 10 metros que se estende a quase 10 metros de profundidade. Pesquisadores levantam a hipótese de que possa ser composta por paredes verticais, poços ou até a entrada de uma tumba desconhecida. Número 8. O papel do Cemitério Oeste. Enquanto as pirâmides foram erguidas para eternizar a memória dos reis, o Cemitério Oeste era a necrópole da elite, onde famílias e servos leais eram enterrados próximos ao faraó. As novas estruturas detectadas indicam que esse cemitério pode ser muito mais extenso e elaborado no subsolo do que se imaginava. Número 9. A opinião dos especialistas Moto Yukiato, da Universidade de Tohoku, destacou que a estrutura em L não poderia ter se formado naturalmente. As bordas definidas, curvas precisas e geometria regular apontam claramente para uma construção humana. Ele sugeriu que essa passagem pode ter sido, no passado, uma entrada secreta, depois intencionalmente coberta por areia para proteger o que havia dentro. Número 10. Entradas ocultas no Egito Antigo. Na antiguidade, era comum que entradas de tumbas fossem escondidas ou disfarçadas para evitar saques. Assim, a possibilidade de que essa estrutura em L seja uma passagem encoberta é totalmente coerente com as práticas funerárias da época. Número 11. A grande anomalia vertical. O achado mais profundo, que chega a cerca de 10 metros abaixo da superfície, levanta ainda mais perguntas. Os pesquisadores acreditam que pode ser parte de um complexo subterrâneo com múltiplos níveis, conectado por poços verticais. Esse sistema poderia levar a câmaras funerárias ou até espaços rituais criados para a vida após a morte. Número 12. Uma possível rivalidade com outras tumbas. Dada a escala do achado, há quem acredite que esse complexo subterrâneo possa rivalizar em complexidade com outras grandes tumbas do Egito, reforçando a ideia de que o Planalto de Gizé ainda guarda segredos monumentais. Número 13. A localização estratégica.
Outro ponto curioso é a localização do cemitério oeste. Ele foi posicionado logo a oeste da Grande Pirâmide de Gizé. Essa escolha não parece acidental, mas sim parte de um projeto arquitetônico e espiritual integrado ao conjunto do Planalto. Caso se confirmem estruturas subterrâneas ali, isso pode revelar novas conexões entre as pirâmides e os túmulos da elite. Número 14. À espera de escavações. Até agora, nenhuma escavação foi iniciada nesses pontos, e as anomalias continuam enterradas sob a areia. Mesmo assim, as descobertas já mostram como grande parte da história egípcia ainda permanece escondida a poucos metros da superfície. Número 15. A revelação de um segundo complexo. Uma equipe de cientistas anunciou a detecção de uma segunda estrutura subterrânea gigantesca sob o Planalto, reforçando a hipótese de que Gizé abriga um complexo interconectado. Após a afirmação inicial de que havia uma cidade subterrânea sob a pirâmide de Khafre, o grupo agora relata achados semelhantes sob a pirâmide de Miquerinos. Isso sugere que os 3 monumentos possam estar ligados por túneis e câmaras que se estendem por milhares de metros no deserto. Número 16. A polêmica com os pesquisadores italianos. O anúncio feito em março por uma equipe de italianos gerou controvérsia imediata. Utilizando radar de penetração no solo e tomografia, eles afirmaram ter identificado formações semelhantes a pilares e túneis complexos, se estendendo por mais de 600 metros sob a pirâmide de Khafre. Muitos arqueólogos reagiram com ceticismo, entre eles o renomado egiptólogo Zahi Hawass, que rejeitou a descoberta, dizendo que a tecnologia usada não seria capaz de penetrar tão profundamente. Número 17. Críticas ao controle de acesso. Apesar de sua influência, Hawass enfrenta cada vez mais críticas de pesquisadores que alegam que ele restringe o acesso a sítios arqueológicos importantes, bloqueando a possibilidade de descobertas inéditas. Acusam-no de agir como um guardião da narrativa oficial, priorizando o que já é aceito em vez de permitir investigações que poderiam mudar nossa compreensão sobre as técnicas e a cultura do Egito Antigo. Número 18. Proteção ou limitação. Seus defensores afirmam que essa postura cautelosa serve para proteger o patrimônio. Já seus críticos acreditam que essa rigidez pode estar atrasando a evolução do conhecimento arqueológico, impedindo que novas teorias sejam testadas. Número 19. A descoberta sob a pirâmide de Miquerinos. Apesar das críticas, os pesquisadores italianos seguiram com seus estudos. Seus novos escaneamentos revelaram estruturas idênticas também sob a pirâmide de Miquerinos, a menor das 3 principais do Planalto. Segundo Filippo Bondi, especialista em radar da Universidade de Strathclyde, existe 90% de probabilidade de que os mesmos pilares detectados em Khafre também estejam presentes em Miquerinos. Número 20. Um projeto interligado. Para Bondi e sua equipe, esses achados reforçam a teoria de que as pirâmides de Gizé seriam apenas a parte visível de um projeto arquitetônico gigantesco, enterrado sob a areia. Eles acreditam que todas as estruturas subterrâneas compartilham um mesmo padrão de design, possivelmente interconectadas. Número 21. Os pilares em espiral. De acordo com a análise dos italianos, os pilares subterrâneos se organizariam em padrões espirais ao redor de eixos centrais. Isso poderia fazer parte de um sistema antigo que envolvia elementos naturais como ar, água, fogo e terra. A função exata ainda é incerta, mas eles sugerem que poderia ter valor espiritual, astronômico ou até mesmo de engenharia. Número 22. Uma cronologia contestada. Essa hipótese vai de encontro ao consenso arqueológico, que data as pirâmides em cerca de 4.500 anos na Quarta Dinastia. Já a equipe italiana sugere que o complexo subterrâneo pode ter até 38.000 anos, obra de uma civilização avançada que teria desaparecido muito antes da história registrada. Número 23. A teoria do cataclismo global. A equipe italiana baseia sua hipótese em uma ideia mais ampla, a de que um evento cataclísmico global teria ocorrido por volta de 12.800 anos atrás, causando destruições ambientais em grande escala e o desaparecimento de culturas avançadas. Número 24. O apoio de geólogos. O geólogo James Kennett, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, reforça essa possibilidade. Ele aponta evidências na América do Norte que indicam uma grande mudança cultural no mesmo período, especialmente com o declínio do povo Clovis. Para Kennett,
Isso pode estar ligado ao impacto de um cometa que teria provocado enchentes e catástrofes climáticas. Número 25. Vestígios no Oriente Médio. Kenneth também chama a atenção para vestígios encontrados no sítio arqueológico de Abu Huraira, na Síria, a cerca de 1.600 quilômetros de Gizé. Ali foram identificados sinais de impactos e incêndios, sugerindo que o evento pode ter afetado também a região do Egito. Número 26. A ligação com os mitos egípcios. Curiosamente, a ideia de um dilúvio aparece na própria mitologia egípcia. O pesquisador Andrew Collins lembra dos chamados textos de Edfu, inscrições no templo localizado a 1.200 quilômetros ao sul de Gizé. Esses registros falam de uma inundação devastadora e de um povo ancestral chamado os Mais Antigos, cujo domínio sagrado teria sido destruído. Número 27. O inimigo serpente Collins sugere que a serpente inimiga mencionada nesses textos poderia representar um cometa ou um evento celeste, já que muitas culturas antigas usavam símbolos serpenteantes para descrever distúrbios cósmicos. Número 28. O esconderijo de objetos sagrados. Os textos de Edfu também citam o submundo da alma, um local onde objetos sagrados teriam sido escondidos após o cataclismo. Collins acredita que isso pode estar relacionado às estruturas subterrâneas recém-detectadas sob o Planalto de Gizé. Número 29. Críticas às interpretações alternativas. A maioria dos egiptólogos vê essas inscrições apenas como símbolos religiosos, não como relatos históricos. Eles defendem que as evidências arqueológicas conhecidas, inscrições, materiais e tumbas, confirmam a cronologia oficial das pirâmides, que não poderia se encaixar em datas tão antigas quanto as sugeridas pela equipe italiana. Número 30. Exemplos de culturas avançadas. Ainda assim, defensores da teoria lembram que outras culturas pré-históricas demonstraram sofisticação surpreendente. Um exemplo são os povos gravetianos que viveram na Rússia há cerca de 30 mil anos. Eles construíam moradias retangulares, usavam roupas feitas sob medida e talvez até observassem os ciclos da Lua, mostrando um nível cultural que desafia as ideias tradicionais sobre sociedades antigas. Número 31. Implicações para o Planalto de Gizé. A descoberta de possíveis estruturas interligadas sob as pirâmides de Khafre e Miquerinos levanta grandes questões. Se os dados de radar forem confirmados por escavações ou por tecnologias de imagem mais avançadas, isso significaria que o Planalto de Gizé não seria apenas um conjunto de monumentos isolados, mas parte de uma rede subterrânea muito mais extensa. Número 32. Mudança no entendimento histórico. Essa revelação poderia indicar que o que sabemos sobre as primeiras civilizações humanas está incompleto, ou até mesmo errado em alguns pontos. A ideia de que as pirâmides seriam apenas a ponta visível de um projeto arquitetônico subterrâneo desafia diretamente o consenso acadêmico. Número 33. Entre o fascínio e o ceticismo. Apesar do ceticismo de muitos arqueólogos, o trabalho da equipe italiana desperta crescente interesse. Ainda que seus estudos não tenham sido publicados em revistas científicas revisadas por pares, eles já atraíram a atenção de pesquisadores independentes e até de figuras influentes. Mesmo que suas hipóteses acabem sendo refutadas, servem para levantar questões importantes sobre como a história é registrada e interpretada. Número 34. O que falta para confirmar nos próximos anos será essencial contar com escavações controladas, verificações independentes dos dados de radar e publicações acadêmicas sólidas para validar ou descartar essas descobertas. Até lá, o mistério do subsolo de Gizé continua sem resposta. Número 35. O túmulo de Osíris e um novo enigma. Outro anúncio polêmico veio do mesmo grupo de italianos. Eles afirmam ter identificado uma estrutura em formato de sarcófago a mais de 200 metros de profundidade sob o chamado Túmulo de Osíris, um local simbólico associado ao deus da vida após a morte. Caso confirmado, esse achado daria força à teoria de que existem segredos subterrâneos ainda desconhecidos sob os monumentos egípcios. Número 36. Radar de última geração. Usando radar de abertura sintética, a equipe diz ter detectado um eixo vertical, que vai além dos níveis conhecidos do túmulo. As imagens sugerem um grande espaço vazio, a cerca de 200 metros abaixo da superfície, onde estaria a forma de um sarcófago cercado por água corrente. Número 37.
Validação da tecnologia. Segundo Nicole Chisello, porta-voz da equipe, o radar conseguiu reproduzir com precisão a arquitetura já conhecida do túmulo antes de avançar para níveis mais profundos, o que seria prova de sua confiabilidade. O método consistiu em enviar pulsos de alta frequência para o subsolo e interpretar o retorno das ondas conforme atravessavam diferentes materiais. Número 38. A repercussão internacional. Esse anúncio sobre o túmulo de Osíris gerou atenção mundial, mas também fortes críticas. Em um estudo anterior, a mesma equipe já havia afirmado ter encontrado poços verticais, grandes estruturas e formações anômalas descendo a mais de 1.200 metros sob a pirâmide de Khafre. A ousadia dessas alegações, que remontariam a até 38 mil anos atrás, dividiu opiniões. Número 39. A posição de Zahi Hawass. O ex-ministro das Antiguidades do Egito, Zahi Hawass, descartou completamente os resultados. Para ele, o radar usado não é cientificamente validado para analisar profundidades tão grandes. Ele também destacou que nenhum equipamento desse tipo foi autorizado oficialmente dentro das pirâmides, levantando dúvidas sobre a legitimidade da pesquisa. Número 40. O ceticismo dos especialistas em radar. O professor Lawrence Conyers, da Universidade de Denver, especialista em geofísica arqueológica com décadas de experiência, também criticou os métodos. Segundo ele, radares de penetração no solo costumam ter alcance máximo de 10 a 12 metros, dependendo da frequência utilizada. Detectar estruturas a centenas de metros de profundidade seria, portanto, tecnicamente improvável. Número 41. A defesa da equipe italiana. Mesmo assim, os pesquisadores italianos insistem na validade dos resultados. Chisello, com mais de 20 anos de experiência em perícia técnica, apontou áreas escuras nas imagens do radar que indicariam a existência de câmaras ainda não registradas. Ela afirmou que a calibragem do sistema foi feita para alcançar profundidades extremas, ampliando o potencial de exploração arqueológica. Número 42. Ausência de validação científica. Até agora, nenhum dos estudos do grupo foi publicado em revistas revisadas por pares, o que é um requisito básico para a aceitação acadêmica. Críticos destacam que isso é essencial, já que alegações tão extraordinárias exigem provas sólidas e verificáveis. Número 43. Comparações lado a lado. Mesmo assim, a equipe divulgou imagens comparando a arquitetura já conhecida do túmulo de Osíris com as supostas novas estruturas subterrâneas, como forma de reforçar a confiabilidade da tecnologia usada. Eles afirmam que a tomografia por radar via satélite pode abrir um novo capítulo na arqueologia, revisitando mistérios antigos sem escavações invasivas. Número 44. A presença enigmática da água. Outro detalhe intrigante é que em diferentes locais escaneados, tanto no túmulo de Osíris quanto sob a pirâmide de Khafre, os sinais de radar indicam a presença de água corrente junto a formas semelhantes a sarcófagos. Isso desperta especulações sobre significados simbólicos ou rituais, já que a água, no Egito Antigo, estava fortemente ligada a ideias de purificação, renascimento e a própria jornada para o além. Número 45. Um desafio à cronologia oficial. Se ao menos parte dessas descobertas for confirmada, a presença de estruturas enterradas tão profundamente sob Gizé poderia mudar radicalmente a linha do tempo da história egípcia. A versão aceita hoje é que as pirâmides foram construídas há cerca de 4.500 anos, durante a quarta dinastia do Antigo Império. Já os italianos sugerem que algumas estruturas poderiam ter mais de 30 mil anos. Número 46. Civilização perdida? Essa diferença monumental de datas levaria a duas interpretações possíveis. Ou existiu uma civilização altamente avançada antes mesmo do Egito dinástico, ou precisaríamos repensar toda a evolução cultural da humanidade. Para muitos acadêmicos, essa hipótese entra no campo da pseudo-arqueologia. Para outros, é um convite a investigar em vez de descartar. Número 47. Arqueologia tradicional. X novas tecnologias. O embate também reflete um choque de métodos. A egiptologia clássica se apoia em escavações documentadas, tipologia de cerâmicas, análises de inscrições e materiais datáveis. Já a equipe italiana aposta em tecnologias como radar de satélite e tomografia subterrânea, métodos não invasivos que podem alcançar profundidades muito além das escavações convencionais. Número 48.
conflito e oportunidade. Esse choque de abordagens gera tanto atrito quanto oportunidade. De um lado, arqueólogos acadêmicos pedem provas concretas antes de aceitar hipóteses extraordinárias. Do outro, os italianos defendem que novas ferramentas tecnológicas podem revelar mistérios que antes estavam fora de alcance. Número 49. O enigma do túmulo de Osíris. Por enquanto, o suposto sarcófago escondido a 200 metros abaixo do túmulo de Osíris permanece um mistério. Só futuras escavações, se algum dia forem autorizadas, poderão confirmar ou refutar a presença de uma câmara tão profunda. Número 50. Curiosidade eterna. Seja por meio da mitologia, de escavações tradicionais ou de novas tecnologias, o fato é que o subsolo de Gizé continua desafiando os limites do que sabemos sobre o passado humano. É justamente essa mistura de admiração, mistério e controvérsia que mantém viva a fascinação do mundo pelas antigas maravilhas do Egito. Número 51. Teorias de encobrimento. Há quem acredite que muitas descobertas no Planalto de Gizé já são conhecidas há décadas, mas vêm sendo mantidas em segredo. Segundo essa visão, haveria um esforço deliberado para impedir que certas informações venham à tona, pois poderiam mudar radicalmente nossa compreensão da civilização antiga. Número 52. Acesso restrito. Pesquisadores independentes e até alguns arqueólogos relatam dificuldades em conseguir permissão para explorar áreas específicas do Planalto, incluindo regiões ao redor da Grande Pirâmide, da Esfinge e de túneis subterrâneos que se acredita cruzarem a área. Oficialmente, as autoridades dizem que é por motivos de preservação ou segurança, mas muitos suspeitam que isso seja apenas uma justificativa. Número 53. A Esfinge e o mistério do topo. Um exemplo polêmico é a Grande Esfinge de Gizé. Fotos antigas do início do século XX mostram o que parece ser um buraco no topo da cabeça da estátua. Isso alimentou especulações de que ali poderia existir uma entrada para câmaras ou túneis ocultos. No entanto, imagens mais recentes não exibem esse detalhe, levantando a dúvida se o acesso foi fechado propositalmente. Número 54. As lendas sobre câmaras ocultas. A Esfinge sempre foi cercada de lendas que falam sobre câmaras escondidas. Alguns acreditam que poderiam conter registros antigos, artefatos tecnológicos ou até textos de civilizações pré-dinásticas. Para os críticos do meio acadêmico, a supressão dessas investigações seria uma forma clara de evitar que essas narrativas alternativas ganhassem força. Número 55. O caso do buraco esquecido. Há quem diga que o buraco no topo da Esfinge teria ligação com câmaras subterrâneas conectadas às pirâmides. Em 1935, jornais chegaram a noticiar a descoberta de uma cidade secreta sob o Planalto, mas o assunto desapareceu do debate científico logo depois. Nenhum egiptólogo ou pesquisador comentou publicamente, e o silêncio em torno do caso até hoje causa estranhamento. Número 56. A pesquisa japonesa de 1987. Na década de 1980, uma equipe da Universidade Waseda, de Tóquio, fez um levantamento detalhado usando radar eletromagnético. O objetivo era mapear a área subterrânea da Esfinge. Para surpresa dos cientistas, eles identificaram um sistema de túneis e câmaras ocultas, alguns conectando diferentes partes da estrutura. Havia túneis ao sul, câmaras ao redor, e até cavidades dentro do próprio corpo da Esfinge. Número 57. Resultados ignorados. Apesar da clareza dos dados coletados pelos japoneses, nenhuma investigação posterior foi autorizada. Muitos chegaram a negar oficialmente a existência desses túneis e cavidades, mesmo diante das imagens obtidas na época. Número 58. O mito do Salão dos Registros. Um dos mistérios mais persistentes ligados à Esfinge é o suposto Salão dos Registros, uma biblioteca lendária que conteria o conhecimento de uma civilização perdida, possivelmente Atlântida. Embora os egiptólogos neguem qualquer evidência de sua existência, a recusa em permitir escavações completas ao redor da Esfinge só aumenta as suspeitas. Número 59. Propostas de investigações não invasivas. Muitos pesquisadores defendem o uso de tecnologias modernas, como radares de penetração no solo e escaneamentos 3D, para investigar as áreas subterrâneas sem causar danos ao monumento. Mesmo assim, até esses métodos têm enfrentado resistência oficial, o que alimenta ainda mais as teorias de ocultação. Número 60.
sítios fechados e descobertas seladas. Com frequência surgem relatos de túneis lacrados, tumbas bloqueadas e escavações interrompidas repentinamente no Planalto de Gizé. Há até testemunhos de jornalistas e pesquisadores que afirmam ter visto entradas sendo rapidamente fechadas e depois apagadas de qualquer registro. Uma coisa é certa: sob as areias do Egito ainda existem segredos esperando para serem revelados. Talvez um dia escavações autorizadas confirmem ou desmintam essas descobertas. Até lá, o mistério permanece vivo. E é justamente esse mistério que mantém o fascínio do mundo inteiro pelas maravilhas do Egito Antigo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!